Imagine por um momento, você dedicou toda a sua vida aos seus filhos. Sacrificou seus sonhos, suas ambições, tudo pelo bem-estar deles. E depois de 70 anos de vida, justamente quando mais precisa de amor e cuidado, seus próprios filhos o abandonam em uma estrada deserta, como se você não fosse mais do que um fardo incômodo. Esta é a história real de Beatriz e Antônio, um casal de idosos que descobriu da pior maneira quem seus filhos realmente eram, mas que também descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Prepare-se para uma história que vai tocar suas emoções e mostrar que a vida tem formas surpreendentes de fazer justiça. Beatriz, aos 74 anos, tinha as mãos calejadas por toda uma vida de trabalho. Costureira de profissão, passou décadas curvada sobre a máquina de costura, trabalhando até altas horas para garantir que seus 3 filhos, Roberto, Sandra e Diego, tivessem tudo de que precisavam. Antônio, aos 76 anos, havia sido pedreiro por 45 anos. Suas costas doloridas contavam a história de cada parede levantada, de cada tijolo assentado, tudo para dar à família uma vida digna. Mesmo depois de se aposentar, ainda fazia pequenos serviços para complementar a renda da casa. O casal vivia modestamente em uma casinha simples, mas sempre de portas abertas para os filhos. Beatriz cozinhava com amor sempre que eles apareciam. Antônio estava sempre disposto a ajudar com qualquer problema que surgisse. Mas algo estava mudando. E eles ainda não sabiam quão cruel seria essa mudança. Roberto, o mais velho, com 45 anos, tornara-se um homem frio e calculista. Empresário bem-sucedido, via os pais como peso morto. As visitas tornaram-se raras e sempre acompanhadas de comentários duros sobre carga financeira e responsabilidades inconvenientes. Sandra, de 42 anos, professora universitária, desenvolveu uma arrogância intelectual que a fazia olhar com desdém para os pais simples. Para ela, Beatriz e Antônio eram apenas lembranças constrangedoras de suas origens humildes. Diego, o caçula, de 38 anos, talvez fosse o mais cruel de todos. Advogado ambicioso, aprendera a manipular situações a seu favor. Falava bonito, mas suas ações revelavam um coração de pedra. Os 3 irmãos começaram a se reunir em segredo, discutindo o que chamavam de o problema dos velhos. As conversas sempre terminavam do mesmo modo: como se livrar da responsabilidade que os pais representavam. Numa tarde de quinta-feira, os 3 se encontraram no escritório de Roberto. O plano que tramavam tinha uma crueldade calculada que chocaria qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Não podemos continuar sustentando isso, disse Roberto, batendo o punho na mesa. Eles estão envelhecendo, vão dar cada vez mais trabalho e gastar mais dinheiro. Sandra concordou de imediato. Exatamente. Precisamos de uma solução definitiva. Não podemos continuar sendo responsáveis por eles. Diego, com sua lábia de advogado, apresentou a proposta mais fria. Tenho uma ideia. Que tal um passeio? Levamos eles para bem longe. E simplesmente deixamos lá. O silêncio que se seguiu foi terrível. Não era silêncio de choque ou arrependimento. Era silêncio de aprovação. Os 3 filhos haviam concordado em abandonar os próprios pais numa estrada deserta. Como pode haver tanta frieza no coração de filhos que foram amados incondicionalmente? No sábado seguinte, Roberto apareceu na casa dos pais com um sorriso falso e uma proposta aparentemente carinhosa. Pai, mãe, que tal um passeio? Faz tempo que não saímos todos juntos. Beatriz ficou radiante. Havia meses sonhava com um momento de união familiar. Antônio, sempre desconfiado, sentiu algo estranho, mas o sorriso da esposa o convenceu a aceitar. Os 3 filhos chegaram juntos, algo que não acontecia havia anos. Sandra trouxe até um lanche e Diego estava excepcionalmente gentil. Beatriz chorou de emoção, acreditando que os filhos finalmente haviam amadurecido e reconhecido a importância da família. Entraram no carro de Roberto, um SUV espaçoso.
A conversa durante a viagem foi forçada, mas Beatriz e Antônio estavam felizes demais para notar a tensão no ar. Depois de 2 horas de viagem, Roberto parou numa estrada rural completamente deserta. Era um lugar ermo, longe de qualquer cidade. Sem casas à vista, apenas uma estrada que se perdia no horizonte. Pai. Mãe, disse Roberto com uma frieza que gelou o sangue. Vocês vão descer aqui. Beatriz não entendeu. Como assim, meu filho? Descer onde? Aqui não tem nada. Antônio começou a compreender a situação e sentiu o coração acelerar. Roberto, o que está acontecendo? Sandra foi direta e brutal. Vocês estão nos atrapalhando. Não temos mais paciência nem dinheiro para sustentar vocês. Assim é melhor. Diego, mesmo sendo advogado e sabendo que aquilo era abandono de pessoas vulneráveis, um crime grave, foi ainda mais cruel. Vocês tiveram uma boa vida. Agora é hora de seguirem o próprio caminho. O mundo desabou para Beatriz e Antônio. A mulher que dedicara 50 anos da vida aos filhos não conseguia acreditar no que ouvia. Meus filhos, como podem fazer isso com a gente? Antônio, mesmo de coração partido, tentou manter a dignidade. Demos tudo a vocês. Tudo. Como podem nos tratar assim? Roberto já estava nervoso e queria acabar logo com aquilo. Desçam! Não vamos ficar aqui discutindo. Os 3 filhos literalmente empurraram os pais para fora do carro. Beatriz caiu de joelhos na terra chorando. Antônio tentou ajudá-la a se levantar, mas suas próprias pernas tremiam de choque e dor. E então aconteceu o impensável. Roberto ligou o carro e acelerou, deixando uma nuvem de poeira e 2 idosos abandonados no meio do nada. Beatriz e Antônio ficaram ali, sozinhos, tentando processar o que havia acontecido. O sol se punha e a temperatura começava a cair. Eles não tinham água, comida, nem telefone celular. Antônio, disse Beatriz com a voz embargada, o que vamos fazer? O homem de 76 anos abraçou a esposa e, mesmo com o coração despedaçado, tentou ser forte. Vamos caminhar, Beatriz. Deus não vai nos abandonar. Nossos filhos podem ter nos abandonado, mas Deus não. Começaram a caminhar lentamente pela estrada. Cada passo doía, não só fisicamente, mas emocionalmente. Como haviam chegado àquele ponto? Onde erraram na criação dos filhos? A noite caiu completamente e eles continuaram caminhando. Beatriz precisava parar a cada poucos metros. Seus pés, acostumados apenas ao trabalho de casa, não aguentavam aquela jornada. Foi quando viram uma luz ao longe. Marcos tinha apenas 28 anos, mas possuía uma sabedoria e uma bondade que contrastavam completamente com a crueldade dos filhos de Beatriz e Antônio. Trabalhava como enfermeiro em um hospital da região e voltava do plantão noturno quando viu 2 idosos caminhando pela estrada deserta às 2 da madrugada. Ele parou imediatamente. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Antônio, desconfiado após a traição dos filhos, hesitou em responder. Mas Beatriz, exausta e desesperada, desabou. Meu filho, nossos próprios filhos nos abandonaram aqui. Não temos para onde ir. Marcos não acreditou no que ouvia. Ligou imediatamente para a esposa, Carla. Amor, vou levar 2 idosos para casa. Foram abandonados na estrada pelos próprios filhos. Carla, de 26 anos, era assistente social e já tinha visto muitos casos de abandono de idosos, mas nunca algo tão cruel. Traga-os, Marcos. Vamos cuidar deles. Marcos e Carla viviam numa casa simples, porém cheia de amor. Não tinham muito dinheiro. Ele, enfermeiro. Ela, assistente social. Mas tinham algo que Roberto, Sandra e Diego haviam perdido: humanidade. Nos dias seguintes, o jovem casal cuidou de Beatriz e Antônio como se fossem seus próprios pais. Marcos aferia a pressão deles todos os dias. Carla cozinhava com carinho e conversava longamente com Beatriz sobre a vida. Vocês não precisam se preocupar com nada, dizia Carla. Enquanto precisarem, esta é a casa de vocês. Beatriz chorava de emoção. Depois de ser abandonada pelos próprios filhos, estava sendo cuidada por 2 jovens que mal a conheciam.
Minha filha, por que vocês estão fazendo isso por nós? A resposta de Marcos foi simples e profunda. Porque é o certo. Vocês poderiam ser nossos pais ou avós. Família não é só sangue, é amor e cuidado. 2 semanas após o abandono, enquanto Beatriz ajudava Carla na cozinha, o telefone tocou. Era um número desconhecido, de um escritório de advocacia de São Paulo. Procuro a senhora Beatriz Silva, disse a voz formal do advogado. Sou eu, respondeu Beatriz, intrigada. Senhora Beatriz, tenho uma notícia importante sobre a herança de seu irmão Joaquim. Beatriz ficou confusa. Meu irmão? Mas o Joaquim morreu há 5 anos e mal nos falávamos. O advogado continuou. Sim, senhora. Acontece que seu irmão teve muito sucesso no ramo imobiliário aqui em São Paulo. Ele deixou um testamento específico e a senhora é a única herdeira. O valor total da herança é de exatamente 20 milhões de reais. O telefone caiu das mãos de Beatriz. Joaquim, o irmão mais novo de Beatriz, havia saído de casa aos 18 anos após uma briga familiar. Era rebelde e briguento, e Beatriz nunca aprovara seu comportamento. Eles se afastaram completamente, e ela soube de sua morte anos depois, por acaso. O que Beatriz não sabia era que Joaquim havia mudado completamente de vida. Chegou a São Paulo sem nada, trabalhou como ajudante de pedreiro, depois virou corretor de imóveis, e com o tempo, tornou-se um dos maiores investidores do setor na cidade. Mesmo rico e bem-sucedido, Joaquim nunca se casou, nem teve filhos. De longe, acompanhou a vida de Beatriz. Sabia que ela se casara, tivera filhos e vivia uma vida simples, porém digna. Quando soube que estava doente, Joaquim redigiu seu testamento. A cláusula principal era clara. Deixo todos os meus bens para minha irmã Beatriz, a única pessoa que sempre trabalhou honestamente e formou uma família com amor. Mas havia uma segunda cláusula que mudaria tudo. Caso minha irmã seja abandonada ou maltratada por seus filhos, ela terá total liberdade para dispor da herança como quiser, sem qualquer obrigação familiar. A notícia da herança de 20 milhões espalhou-se rapidamente. Não se sabe exatamente como, mas em menos de 1 semana, Roberto, Sandra e Diego souberam do dinheiro. A mudança de comportamento foi imediata e repugnante. Roberto foi o primeiro a aparecer na casa de Marcos e Carla, com flores e lágrimas falsas. Mãe, pai, que saudade! Vocês estão bem? Estávamos procurando vocês desesperadamente. Sandra chegou logo depois com um discurso teatral sobre mal-entendidos familiares e a importância do perdão. Diego, o advogado, foi mais direto. Mãe, sei que houve alguns problemas, mas família é família. Agora vamos resolver tudo e cuidar da herança. Quer dizer, de vocês? A hipocrisia era tão gritante que até Marcos e Carla ficaram atônitos com a cara de pau daquelas pessoas. Antônio, que durante 2 semanas fora tratado com amor e respeito por Marcos e Carla, não conteve a indignação. Agora vocês aparecem? Onde estavam quando precisamos de vocês? Beatriz, fortalecida pelo apoio dos jovens e pela notícia da herança, finalmente encontrou coragem para enfrentar os filhos. Vocês me abandonaram numa estrada deserta, me trataram como lixo. E agora aparecem porque souberam do dinheiro? Roberto tentou se justificar. Mãe, foi tudo um mal-entendido. Queríamos apenas que vocês conhecessem outros lugares. Mentira! Gritou Antônio. Vocês nos empurraram para fora do carro e foram embora. Se não fosse por Marcos e Carla, poderíamos ter morrido. Sandra começou a derramar lágrimas falsas. Mãe, erramos, mas somos família. Agora podemos ficar ricos juntos e ser felizes. A resposta de Beatriz foi devastadora. Família? Vocês descobriram o que é família quando souberam dos 20 milhões? Onde estava essa família quando eu precisava de um copo d'água? Naquele momento, Beatriz tomou a decisão mais importante de sua vida. Ligou para o advogado na frente dos 3 filhos e disse: Doutor, quero fazer o meu testamento. Agora mesmo. Roberto entrou em pânico. Mãe, não precisa de testamento.
Somos seus filhos, temos direito à herança. No dia seguinte, o advogado chegou e, na presença de todos, leu as últimas vontades de Beatriz. Eu, Beatriz Silva, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo para meu filho Roberto Bristol-Lys R$1, para que compre um espelho e se olhe todos os dias, lembrando-se de como abandonou os próprios pais. Para minha filha Sandra e do Redius R$1, para que compre um livro sobre amor familiar, já que toda a sua educação não foi suficiente para ensiná-la sobre humanidade. Para meu filho Diego, R$1, para que aprenda que existem leis morais que nenhum código penal consegue punir, mas que a vida se encarrega de cobrar. O restante dos meus bens, no valor de R$19.997, deixo para Marcos Silva Santos e Carla Maria Santos, que me mostraram o verdadeiro significado da palavra família, quando meus próprios filhos me viraram as costas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou vermelho de raiva. Isso não pode ser legal. Eles não são da família. Sandra tentou a chantagem emocional. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Somos seus filhos. Nós a amamos. Diego, o advogado, tentou encontrar brechas legais. Mãe, a senhora está sendo influenciada por essas pessoas. Isso é coação. Mas Beatriz permaneceu firme. Vocês tiveram 70 anos para me mostrar amor. Escolheram me mostrar abandono. Marcos e Carla tiveram 2 semanas e me mostraram mais carinho do que vocês em toda a vida. Os 3 filhos tentaram de tudo: ameaças, chantagem, lágrimas falsas, argumentos jurídicos. Nada funcionou. A decisão estava tomada. Nos meses seguintes, Roberto perdeu vários negócios por estar obcecado com a herança perdida. Sandra entrou em depressão ao perceber que seu prestígio social havia desaparecido. Diego tentou contestar o testamento na justiça, mas não tinha base legal. Os 3 irmãos, que se uniram para abandonar os pais, agora se culpavam mutuamente pela perda dos 20 milhões. A família, já fria e calculista, desmoronou de vez. Tentaram se aproximar de Beatriz várias vezes, mas já era tarde demais. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser reparada com palavras vazias e interesse financeiro. Marcos e Carla inicialmente recusaram a herança. Dona Beatriz, não fizemos isso esperando dinheiro. Fizemos porque era o certo. Mas Beatriz insistiu. Vocês salvaram minha vida e me devolveram a dignidade. Merecem cada centavo, não como pagamento, mas como reconhecimento. Com os recursos da herança, Marcos abriu uma clínica especializada em cuidados geriátricos. Carla fundou uma ONG para combater o abandono de idosos. Beatriz e Antônio tornaram-se diretores honorários dos projetos, recebendo, enfim, o reconhecimento e o amor que mereciam. A casa simples do jovem casal transformou-se num lindo lar, onde 3 gerações viviam em harmonia. Marcos e Carla tiveram em Beatriz e Antônio os pais que sempre quiseram ter. O casal de idosos teve nos jovens os filhos que mereciam ter criado. Esta história nos ensina várias lições poderosas. Primeiro, a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor, cuidado e respeito mútuo. Marcos e Carla tornaram-se mais família para Beatriz e Antônio do que os próprios filhos. Segundo, as escolhas têm consequências. Roberto, Sandra e Diego escolheram a crueldade e perderam não apenas 20 milhões de reais, mas também a chance de ter uma família de verdade. Terceiro, a vida tem formas misteriosas de fazer justiça. Joaquim, o irmão rebelde que se afastou da família, acabou sendo o instrumento de uma justiça maior. Quarto, nunca é tarde para recomeçar. Aos 74 e 76 anos, Beatriz e Antônio encontraram uma nova família e uma nova chance de serem felizes. Quinto, o dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas. Os filhos de Beatriz mostraram que só se importaram com ela quando havia interesse financeiro. Quantos de nós estamos realmente valorizando nossas famílias? Quantos estão tratando os pais idosos como fardos em vez de tesouros?
Quantos estão ensinando aos filhos valores verdadeiros em vez de mera ambição material? A história de Beatriz e Antônio é um espelho para a nossa sociedade. Eles representam milhares de idosos que são abandonados, maltratados ou esquecidos pelos próprios filhos todos os dias. Mas também é uma história de esperança. Mostra que ainda existem pessoas boas no mundo, como Marcos e Carla, que praticam a bondade sem esperar nada em troca. A verdadeira herança que mudou tudo não foram os 20 milhões de reais. Foram o amor, o respeito e a dignidade que Marcos e Carla devolveram a 2 idosos abandonados. No fim, descobrimos que a maior riqueza não está nos bancos, mas nos corações. A maior herança que podemos deixar não é o dinheiro, e sim o exemplo de como tratamos aqueles que mais precisam de nós. Se esta história tocou seu coração, se você também acredita que família é amor e não apenas sangue, compartilhe este vídeo. Deixe seu like se acredita que ainda existem pessoas boas no mundo como Marcos e Carla. E nos comentários, conte qual foi a maior lição que esta história deixou para você. Vamos espalhar esta mensagem de amor e esperança para que mais pessoas repensem a maneira como tratam suas famílias.